Seguinte. Bom, gente, feliz 2026. Eu confesso que era pra esse vídeo ter saído, na verdade, como o último vídeo do ano, mas coisas aconteceram. Eu tive agora uma viagem, teve as organizações das festas de fim de ano, teve as festas do estúdio de fim de ano, que até vocês viram, né? O vlog eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu gosto de deixar como último vídeo do ano, toda vez, esse vídeo falando todos os livros que eu li em ano tal, mas como eu falei, aconteceu tudo isso e acabou que não deu pra eu fazer esse vídeo. Mas então, vamos lá para todos os livros que eu li esse ano. Esse ano, a minha meta era 35 livros e eu li 35 livros. Ano passado, eu acho, eu coloquei a meta de 50. Até que eu percebi que isso era muito delulu e eu realmente não ia conseguir fazer isso. Entre trabalhos e shows e aulas e afins de faculdade, eu não sei porque que eu cismei que eu ia conseguir ler 50 livros. Mas eu coloquei a meta de 35 livros e eu atingi a meta. Então agora eu vou dar basicamente um resuminho de todos os livros que eu li esse ano, das estrelas que eu dei pra eles e só um pouquinho do que eu achei sem spoilers. Alguns livros eu li físico, que eu vou mostrar pra vocês. Outros livros eu li no Kindle e eu vou colocando a fotinha aqui do lado. O primeiro livro que eu li esse ano foi Scarlet City, O Desejo sob a Cidade Proibida, da autora Mariana Rosa, e eu dei pra ele 3 estrelas. Basicamente, é uma mercenária, não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube, que acaba sendo traída pela sua atual, e aí depois ela acaba essa pessoa, e aí quem tava ajudando a atual dela a trair ela foram atrás dela, bateram nela, e aí depois ela é levada pra um santuário, e aí ela se apaixona por uma das moças que é cuidadora do pessoal lá do santuário, enfim. Eu achei que, tipo assim, pela capa, pela descrição, seria um livro muito cyberpunk, ela indo atrás das pessoas e pegando vingança das pessoas e e tipo... Eu acho que os personagens foram se perdendo um pouco durante a história, então por isso eu não gostei tanto, então foram 3 estrelas. O outro livro que eu li, e o Goodreads conta como um livro inteiro, então vai ser um livro inteiro, foi O Cetro da Rainha Fada, do Baltasar Paco. Ele é tipo assim, um conto, mas eu dei uma estrela porque, sinceramente, não tem nada com nada. É tipo assim, um conto com frases aleatórias, que supostamente era pra gente entender como um livro, mas não recomendo, enfim, bem nada a ver. O próximo livro foi Como Não Ressuscitar Uma Ex-Namorada Morta, de Leblon Carter. Foram 2 estrelas, eu tô olhando aqui porque eu tô com a colinha do computador. Foram 2 estrelas porque, assim, eu acho que a história principal tinha, tipo assim, um gigantesco potencial de ser, tipo, um mistério e tal. Basicamente, uma moça acaba fazendo um ritual pra ressuscitar uma ex-namorada dela. Só que esse ritual dá muito errado, ela volta meio que, tipo, possuída por uma entidade esquisita. É isso que você acha, depois você vai descobrindo durante o livro que é outra coisa, entendeu? Mas antes era, tipo... Era essa premissa, e aí depois foi descobrindo que ela tinha poderes, ela era bruxa e não sei o que lá. E, enfim, eu acho que os personagens também se perderam, a autora se perdeu um pouquinho na história, então por isso comigo teve só 2 estrelas. O próximo livro é Era Z, Ato Carlos, do Valdir L. Santos. Esse livro teve 3 estrelas. É um livro que eu achei muito legal, eu só achei ele muito curto. Basicamente, o Carlos, ele trabalhava, tipo, bastante em um escritório. Não ligava muito pra esposa, nem nada, porque queria uma promoção, se dedicar ao trabalho. Até que um dia no trabalho dele, do nada, ocorre um apocalipse zumbi. E aí, não é aquele livro convencional, tipo aquela mídia convencional de zumbis, que todo mundo sabe usar armas e todo mundo, coquetel molotov, não sei o que, pá. Não. Ele é um pequeno querido, pobre CLT, que tava trabalhando na aconteceu um apocalipse zumbi, e ele tem que descobrir como sobreviver nesse novo mundo. Eu só achei o livro meio curto, assim. Eu acho que teve outras coisas que podiam ter acontecido no livro. Teve aberturas para muitas outras coisas acontecerem, mas é isso, ele é um livro bom,
mas eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais do que ele foi. Mas eu recomendo bastante, é uma mídia bem diferentinha aí de zumbis. O próximo livro é A Arma Biológica, da Lud Fernandes. Eu também dei 3 estrelas, e aí que tá. Eu achei um livro bom, eu só acho que, tipo, é aquilo que eu falei, uma mídia onde os personagens são extremamente inteligentes, e todo mundo sabe usar armas, e eles viajam do lado do mundo pro outro muito rápido, e os recursos não acabam, e tipo, isso... Eu não gosto de mídias que são muito assim, porque, tipo, não é, por exemplo, The Last of Us, que tudo tem uma explicação. Por exemplo, como eles fizeram Jackson, porque tem a hidrelétrica, tem, tipo, tudo explica o lugar que eles estão, como eles têm energia, como eles têm comida e tal. Aqui não explica, tipo assim, ai... Deus deu pra gente porque somos os personagens principais, sabe? E isso é a única coisa que eu não gostei muito do livro. Mas eu achei um livro, assim, muito bem escrito. Mas pelo fator... A força maior deu tudo que a gente precisava, comigo ele teve 3 estrelas. O próximo livro é A Condessa Sangrenta, da Alejandra Pizarnik, e ele comigo teve 3 estrelas. Não porque eu não gostei, ele conta a história da Elizabeth Báthory. Eu não falei sobre arma biológica, né? Basicamente um vírus se espalha e aí as pessoas têm que tentar sobreviver e fazer experimentos e tal. Ele é muito baseado em Extermínio, 28 Days Later, basicamente. Voltando para A Condessa Sangrenta, eu comprei ele quando eu fui pra Campos do Jordão, tem até vlog, vou deixar aqui pra vocês. Eu só achei ele um livro muito caro pra ser um livro de ilustrações. Tipo assim, ele tem a ilustração e tem um textinho, tipo, ele não conta a história inteira dela, sabe? Então, eu só achei ele, acho que eu paguei, tipo, R$90 nele. Nem no Sol da Meia-Noite, que é o maior livro que eu tenho na minha coleção, eu paguei tão caro. Então... Ele basicamente conta a história, né, da Elizabeth Báthory, que, tipo, bem resumidamente, que ela pegava as pessoas, tirava o sangue das virgens pra ficar bonita e jovem pra sempre, mas eu achei ele muito caro pra pouco texto. Então, por isso, ele tem só essas estrelas comigo. Próximo é A Cortesã, de I.K. Prado. E, gente, comigo teve 1 estrela. A descrição faz com que ele pareça ser um grande mousse, mas não é. É basicamente uma cortesã. Eu não posso falar a palavra real oficial aqui, não sei o que ela é, porque senão o YouTube não manda meu vídeo. Ela tem a companheira dela por um dos clientes. Então, o mesmo cliente, e ela sequestra uma outra moça que era muito parecida com ela. E no final, essa outra moça acaba levando ela de arrasto também. Mas assim, a descrição do livro, procure na descrição depois. Parece ser um negócio assim, gigantesco, e meu Deus, uma aventura e não é nada. Prometeu tudo e não entregou nada, por isso comigo teve só 1 estrela. E olha que é muito raro eu dar 1 estrela pra livros. Eu sempre procuro o máximo de coisas o máximo de prós pra eu conseguir gostar de um livro, sabe? Mas esse eu achei muito... nhé. O próximo livro é A Luz de Velas, da Madu C. Ele comigo teve 3 estrelas. Ele basicamente é uma história de 2 amigas. Elas são, tipo, amigas de longa data e colegas de dormitório. E, basicamente... Colegas de dormitório não, né? Colegas de apartamento. Basicamente, uma delas tá se arrumando pra ir pra uma festa. E aí a luz acaba e aí elas começam a conversar e tal. Elas são daquela tropa de friends to lovers. Tipo, elas são muito amigas, mas tipo, e elas se amam, mas ninguém tem coragem de falar uma com a outra. É basicamente isso. Eu achei a história muito boa, é muito fofinha, mas a autora acaba enrolando bastante certas partes do livro, que tipo, não precisava ser enroladas. E ela não sei se ela que não escreveu bem ou eu que não entendi direito, mas eu confundi muitas personagens principais quando eu tava lendo. E aí, meio que eu fiquei no final sem entender quem era quem direito também. É uma história muito fofinha, mas, tipo, tem umas partes não tão bem escritas assim no livro. Mas, ainda assim, recomendo, achei muito fofinho. O próximo livro é O Hóspede, da Camila Carvalho. Comigo ele teve 4 estrelas. Ele basicamente também é um conto, só que não é um conto muito bem contado. Basicamente, um cara que fez alguma coisa de errado no começo do livro, a gente ainda não sabe exatamente o que. Gente, lembrando que tem algumas descrições aqui minhas que talvez não estejam 100% corretas, porque, tipo, eu li em, sei lá, janeiro do ano passado. Então, enfim. Basicamente, ele fez alguma coisa que a gente não sabe direito o que foi. E aí, ele vai e se hospeda nesse hotel à beira da estrada que ele encontra. Só que esse hotel
É um hotel feito para pessoas especiais, assim, que fizeram certas coisas não tão morais. Eu achei muito legal, tipo, é muito interessante. Legal não, né? Mas muito interessante a mensagem que o livro passa. Se eu contar mais pra vocês, eu vou dar spoiler. Então eu vou deixar assim. Ele passa uma mensagem muito interessante. A escrita é muito boa, é muito interessante do começo ao fim. Eu achei muito interessante o tipo de mensagem que a autora passa ali no livro. A forma como ela descreve as coisas e a escrita em geral, né? Por ser um conto, você não espera muita coisa, né? Por ser tão curtinho, mas ela escreveu muito bem. Então comigo o livro teve 4 estrelas. O próximo livro foi A Namorada do Meu Primo, da Bia Crespo. Comigo ele teve 4 estrelas. Conta a história de uma moça que... ela sempre assim, o primo sempre era o riquinho, que tinha as coisas, tinha sucesso na família. E aí ele acabou tirando ela do armário pra família toda. E aí ela sempre quis, assim, meio que se vingar dele. E aí o namorado brota com uma moça, tipo assim, pequena castela, sabe? Falando, essa aqui é fulana, minha namorada e tal. Aí ela fala, pois então, eu vou me vingar roubando a namorada dele. É uma história muito engraçada também, achei muito bonitinha. Por mais que tenha toda essa coisa de, eu vou tentar seduzir ela pra se vingar do meu primo, tem um final felicinho, muito bonitinho. Eu achei muito bem escrito, achei vários pontos engraçados, vários pontos muito fofinhos. E também, assim, é bem interessante livros onde a gente veja uma dinâmica familiar, né? Porque quem é da comunidade sabe que tem parentes que te aceitam muito bem, tem parentes que não te aceitam também assim. Então, foi bem interessante a forma como a autora descreveu toda essa questão aí. O próximo livro eu tenho aqui físico, A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager. Esse livro comigo também teve 4 estrelas. Basicamente, uma atriz, ela acabou perdendo o marido nesse mesmo lago. E ela, depois de bebedeiras e fazer muita coisa errada, a mãe dela fala, pra gente tentar salvar sua carreira, a gente vai deixar você um pouquinho de molho guardado aí na casa do lago, pra ver se você dá uma espairecida, se você consegue dar uma melhorada, mas não cagar mais com a sua carreira. Então, um dia ela acorda com uma moça se afogando dentro do lago, ela salva a moça e descobre que ela é a vizinha que mora na casa do outro lado do lago. Ela é uma casa toda espelhada, toda assim, cheia de vidro, e ela começa a observar os vizinhos, assim, de curiosa, pra ter alguma coisa pra fazer. Até que um dia essa amiga dela desaparece completamente, e aí a nova missão que ela coloca na cabeça dela é tentar salvar essa amiga. Eu só não acho que ele foi um livro 4 estrelas, porque eu não sei se isso é da escrita do autor ou foi só com esse livro, mas o Riley Sager, ele dá uma enrolada tipo assim, uma parte da história meio pra do nada, pá, plot twist, entendeu? Esse livro tem muitos plot twists. E uma coisa que eu não sabia é que me venderam essa história como, tipo assim, mistério, suspense e tal. Mas ele é um livro sobrenatural. E isso eu não sabia. Eu acho que talvez as notas das pessoas... Porque ele é um livro que não tem tantas notas altas assim. Mas eu acho que se as pessoas soubessem desse quê sobrenatural da história, elas teriam dado uma nota maior. Mas comigo ele teve 4 estrelas. Só esse fator que o autor ficou enrolando um pouquinho que eu não gostei muito. O próximo livro é Na Cama ao Lado, da autora Vitória Queiroz. Comigo, ele teve 3 estrelas. Por quê? É aquela tropa de, fulana 1 amava fulana 2 no ensino médio. Aí teve uma confusão, que até agora eu não entendi direito o que foi. Eu li e fiquei meio tipo... sei lá. E aí elas se encontram na faculdade. E aí elas meio que se gostam, mas não querem assumir que se gostam. Só que acaba ficando confuso, porque tipo, parece que uma não correspondeu à outra no ensino médio. Só que ela esqueceu que ela não correspondeu à outra. E assim... e ficou muito, muito, muito confuso. É um romance bem clichêzinho, bem bonitinho, mas, tipo assim, ficou muito confuso essa parte. Então, comigo teve só 3 estrelas. O próximo livro é O Caçador da Escuridão, do Donato Carrisi, e ele foi o primeiro livro de 5 estrelas do ano. Basicamente, o personagem principal é um penitenciário, onde ele... Penitenciário, tá certo isso? Penitencieiro. Eu li errado o livro inteiro, aparentemente. Ele é um caçador da escuridão. Ele basicamente consegue meio que sentir as coisas pra que ele consiga ver além dos mistérios, sabe? Tipo assim, se ele entra em contato com um objeto, ele consegue ter a visão
do que um assassino fez na cena do crime, sabe? E aí ele tem que ajudar a Sandra Vega, que é uma detetive, a resolver o mistério do menino de Sal, onde vários assassinatos estão acontecendo e eles têm basicamente que fazer uma corrida contra o tempo para tentar descobrir quem é esse assassino. Eu gostei bastante porque ele parece muito a escrita do Dan Brown. Gente, foi assim, foi um mistério do começo ao fim. Você começa a suar frio, você fica ansioso, você fica com medo do que vai acontecer, mas você também fica ansioso pra tentar descobrir o final. E ele não é o final que você pensa. Você faz várias teorias ao longo do livro e você vai descobrindo que nenhuma delas tá certa. Então eu achei isso muito legal, mas foi assim, simplesmente incrível, um livro perfeito. Então eu super recomendo, 5 estrelas. O próximo livro foi O Fogo Entre a Névoa, da René Adier. Ele também teve 5 estrelas. Ele é um livro, assim, de romance, mas uma coisa que eu achei muito legal. Ele conta, basicamente, a história do livro da Mulan, no Japão feudal. A personagem principal, ela é oferecida para ser a noiva do imperador. Do imperador não, né? Do filho do imperador, futuro imperador, enfim. E aí ela acaba sendo atacada. Aí ela consegue fugir e ela não vai, assim, ela não tenta salvar o país, ela não tenta... Não, ela quer ter vingança e descobrir o porquê que fizeram isso com ela. E aí no meio ela vai descobrindo outros personagens, né, que na verdade era pra ser gente do mal, mas ela descobre que na verdade quem é do mal é o imperador e a família dela. E, gente, eu achei, assim, muito incrível. Eu não vejo a hora de terminar essa saga. Teve simplesmente 5 estrelas, é muito bem contado. Eu também, igual eu já falei pra vocês, eu gosto muito desses livros menorzinhos. Mas é muito bem contado, é muito bem escrito, muito bem detalhado e eu diria assim que de romance foi o meu livro favorito do ano. Simplesmente perfeito, recomendo muito. O próximo livro é Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. E, gente, sinceramente, 3 estrelas, não vou me demorar muito. A Carrie, ela é uma jogadora de tênis, que ela se aposenta, mas aí uma pessoa vem e bate o recorde dela, e aí ela volta à ação para tentar retomar o recorde. Mas assim, eu achei um livro totalmente superestimado. Eu achei, assim, a escrita da Taylor muito superestimada, tipo assim, a galera paga muito pau, mas não é nada demais. Então, fiquei também decepcionada com algumas coisinhas desse livro, fizeram uma grande propaganda, eu achei muito sem graça. Mas teve 3 estrelas. Não sei se talvez lendo um outro livro, a escrita possa ser melhor, mas eu achei muito... Pagam muito pau pra um negócio muito... que deixa a desejar, sabe? Muito bem. Os 2 próximos livros são contos, vou deixar aqui eles, Okami e Yumi, também da René Adier. Eles, eu não posso falar do que se trata, porque eles são contos que fazem parte do universo do Fogo Entre a Névoa. Então, pra eu, falar o que acontece aqui, seria um grande spoiler do livro principal. Mas são 2 contos que tiveram 3 estrelas também. Eu não diria, na verdade, que são contos muito necessários. O Okami eu acho necessário. O Yumi eu já não acho tão necessário assim. Poderia ter inserido no finalzinho do Fogo Entre a Névoa ou no começo do Smoke in the Sun, que é o próximo livro. Mas, ok, eles existem, eu li, então é isso. O próximo livro que eu li esse ano foi Cafés e Lendas. Ele foi o primeiro 6 estrelas do ano, do Travis Baldree. Gente, esse livro é simplesmente muito bonitinho. Basicamente, a Viv, ela era uma mercenária, né? Fazia, assim, vários trabalhos, as pessoas e tal. Até que ela resolve que ela não quer mais essa vida, porque quando ela foi pra Azimuth, ela experimentou café pela primeira vez. Então, ela quer abrir uma cafeteria em uma cidade onde ninguém sabe o que é café. E, gente, é muito bonitinho, é muito legal. Gente, é muito, muito bonitinho, eu recomendo muito pra vocês. Várias coisas acontecem, mas ele é aquela fantasia confortável, sabe? Mesmo quando acontecem os problemas, você não fica preocupado, você não fica ansioso. Ele é um livro muito gostosinho pra relaxar. Eu tô querendo ler ele de novo, porque eu realmente achei, assim, a coisa mais lindinha do universo. Ele foi o primeiro 6 estrelas do ano. O próximo livro, que foi 5 estrelas, também foram os meus livros favoritos do ano, foi The Witcher, O Último Desejo, que é o primeiro livro da saga. Gente, eu não vou conseguir dar exatamente um resumo do livro pra vocês, porque pra quem leu The Witcher já sabe, até quem viu a série, é uma crônica, basicamente, contando, assim, a história do Geralt. Pra quem já assistiu a série da Netflix, ele conta a história dele matando
a Stige, conta a história dele conhecendo a Yennefer, conta a história dele conhecendo os elfos, conta, enfim, dele matando a Renfri. São várias histórias que, assim, eu não posso falar, basicamente, contar uma parte da história, mas o Geralt, ele é um bruxo de Rivia. Nossa, um grande resumo, misericórdia. Os bruxos, eles são meninos que são levados para Kaer Morhen, que é tipo uma fortaleza, e eles são treinados para virar assassinos de monstros. Então, monstros, bruxas, tudo isso são os bruxos que vão lá e, né? Então, o Geralt é um deles. Gente, eu já amei a série, menos a última temporada, né? Porque todo mundo sabe que Henry Cavill era o Geralt. Mas eu adorei as primeiras temporadas. O livro eu achei melhor ainda. Eu ri muito, eu achei assim muito engraçado. Tem partes também muito bonitinhas. Então eu adorei o livro, 5 estrelas. O próximo livro é Cidadela do Medo, da Gertrude Burroughs Bennett. Comigo, ele teve 2 estrelas. Basicamente, assim, vou falar o que eu não gosto desse livro. Ele é confuso, ele é xenofóbico e ele é racista. 2 estrelas por causa disso. Ai, mas você tem que lembrar que era uma época diferente, porque foi feito nos 1800 e tal. Não muda o fato de que ele é xenofóbico e racista. Então, eu já não gostei do livro por causa disso. Além disso, a escrita é muito confusa. São 2 exploradores que vão ver a tal da cidade, mas aí eles acabam se perdendo, aí tipo, um deles fica e o outro foge, e aí depois o outro cria criaturas ao estilo meio Dr. Moreau e... Não leiam, não valeu a pena, sinceramente. Os 2 próximos livros que eu já vou falar aqui em conjuntinho são os livros da Fabi Santina, Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista e Você Acredita Mesmo em Segunda Chance. Os 2 livros comigo tiveram 4 estrelas, basicamente conta a história de como a Fabi conheceu o Leandro, como eles desenvolveram, né, a história deles, como eles superaram todos os desafios que aconteceram e tal. E, gente, são 4 estrelas porque, assim, a escrita da Fabi, mesmo sendo uma autora iniciante, quando ela lançou esse primeiro livro, é uma escrita muito boa, ela conta muito detalhadamente, ela dá conselhos para que, se você esteja passando por aquilo, não fazer de tal forma que ela fez ou de fazer de forma diferente. Então eu achei isso muito interessante. Tem muita gente burra também que, tipo, é o mesmo tipo de gente que dá nota baixa pro Diário de Anne Frank, tipo, eu não gostei da história. Gente, não é um conto de fadas, é a vida real. Ela conta tudo o que aconteceu do jeitinho que aconteceu. Muita gente deu nota baixa falando, é porque ela foi trouxa, que não sei o que ela... Tá, gente, ela era adolescente na época. Você provavelmente não teria feito diferente. Então, eu gostei muito dos 2 livros, achei que tem muitos conselhos muito bons. Para as pessoas, né, que estão passando, às vezes, por uma fase de quase término, dessas coisas, ela dá uns conselhos muito bons e ela conta de uma forma muito bonitinha. Então, os 2 livros comigo tiveram 4 estrelas. O próximo livro foi A Espada de Avalon, que teve 3 estrelas. Basicamente, ele conta a história de como a espada Excalibur foi feita. Ele faz parte da saga, né, do ciclo de Avalon. Uma das personagens é a reencarnação da Eilanta, se eu não me engano, que é a Tirique no livro Os Ancestrais de Avalon. Gente, essa saga já tá ficando grande. Mas, basicamente é isso. Eu vou falar que teve 3 estrelas, porque assim, podia ter sido um e-mail, podia ter sido um áudio do WhatsApp. É muito bonitinha, alguns personagens meus favoritos morreram, mas, tipo assim, teve todo um negócio pra ser tipo, descreve isso no final do livro, sei lá. Não foi tão necessário assim. O próximo livro, que na verdade eu acho que esse sim é o meu livro de romance favorito do ano, foi Girls Like Girls, da Hayley Kiyoko. No vlog literário eu já falei pra vocês que você tinha que estar nessa era, quando ela lançou o clipe, pra entender o que a gente sente assistindo esse livro. Tem muita gente que dá nota baixa, mas vocês já eram adultos quando lançou esse clipe. Isso daqui não é da época de vocês. Inclusive, acho que esse ano, no próximo, vai sair um filme e eu já tô doida pra assistir. Eu preciso assistir esse filme. Basicamente, conta a história de uma menina que acaba se mudando pra uma cidade e faz amizade com um grupo de pessoas muito cuzões, né, alguns deles, mas aí ela acaba conhecendo a Sônia e
elas acabam tendo uma história de tipo, a Sônia, ela sabe que ela gosta da Colin, mas ela tem aquela homofobia internalizada, ela tem um namorado, ela sabe que a família não vai aceitar e não sei o quê. Tem muita gente que não gosta da Sônia, mas assim, não é difícil entender porque que a Sônia é assim, ainda mais vendo a época que elas estavam. Mas, gente, é uma história muito bonitinha, muito fofa, eu chorei muito lendo esse livro, então comigo ele também teve 6 estrelas. O próximo livro foi Os Segredos de Ali, da Sarah Shepard. Comigo ele teve 5 estrelas. Pra quem não sabe, de todas as Liars, a Alison sempre foi e sempre vai ser a minha favorita. Foi por ela que eu descobri a série. Mas eu achei muito interessante porque chegou uma parte na série que eu já não sabia mais quem era quem, eu já tava achando que a história não fazia sentido. Quando você vai ler os livros, a história dos livros faz sentido. Basicamente... eu não posso falar pra vocês... Pra quem não sabe, um grande resumo, um grupo de meninas estava dando uma festa de despedida do 7º ano, se eu não me engano, e uma delas, que é a Alison, acaba sendo desaparecida. Esse livro conta o que aconteceu naquela noite. Eu comprei ele porque eu já sabia o que acontecia por causa da série. Não recomendo que você leia esse livro primeiro, tá? Recomendo que você leia a saga inteira pra depois ler esse livro. Esse aqui é o último, na verdade. Mas ele teve 5 estrelas. Eu gosto muito da Alison, então é isso. Leiam a saga inteira, a história é muito boa. O próximo livro foi Misery, de Stephen King, e comigo ele teve 4 estrelas. Basicamente, um autor, ele acaba sofrendo um acidente, e quem vai cuidar dele é a sua fã número 1, uma psicopata que é absolutamente obcecada pela sua personagem principal da sua história, Misery Chastain. Então, ela, cuidando dele, acaba obrigando ele a escrever um final diferente para a sua personagem favorita. E, gente, eu gostei muito do livro, eu só acho que não teve o fator que me faria... tem fatores muito específicos que me fazem achar que um livro é 5 estrelas, mas, gente, tem cenas muito descritivas. Eu gosto de um terror meio gore. Você fica nervoso, você fica ansioso, você fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Você fica totalmente desconfortável em certas cenas. E eu gostei muito disso. Esse foi o primeiro livro que eu li do Stephen King. E, gente, eu recomendo muito mesmo. Comigo ele teve 4 estrelas. Mas, assim, eu adorei a escrita, eu adorei tudo. Simplesmente recomendo. O próximo livro foi A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Ele comigo teve 3 estrelas. Eu acho que ele é um livro bom. Eu só acho que... eu fui com uma expectativa de ser uma coisa mais ficção científica e experimentos e Dr. Jekyll e Sr. Hyde, Frankenstein, acabou sendo não exatamente isso, sabe? Foi um terror assim mais fraquinho. Basicamente, é um moço... Gente, eu sou péssima pra lembrar nomes de personagens, tá? Por isso eu tô falando assim bem por cima. Um moço, ele acaba sofrendo um acidente com o barco dele e ele é socorrido por uma embarcação indo para a ilha do Dr. Moreau. Ele acaba sendo deixado ali na ilha, só que ele descobre que o Dr. Moreau, na verdade, acaba fazendo alguns experimentos meio sinistros e bizarros. Ele ainda não sabe se são seres humanos transformados em animais ou animais transformados em seres humanos. Eu só achei que teria um pouco mais de ficção científica. Ele fala uma coisa muito moral das coisas, sabe? Tipo, uma parte muito moral de fazer os experimentos. É uma história boa, eu só acho que, tipo assim, não vai com essa pira de achar que vai ser um Dr. Jekyll e Sr. Hyde, sabe? O próximo foi O Corpo na Cozinha, da Vanessa Freitas. Comigo ele teve 2 estrelas. Ele basicamente fala a história de uma festa de Halloween, onde uma moça acaba encontrando um corpo na cozinha e todo mundo tenta convencer ela de que são vozes da cabeça dela. Esse é o único livro que eu vou falar pra vocês o final. Na verdade, era tudo uma pegadinha. Ao invés dela ficar brava com todo mundo que fez a pegadinha com ela, ela é besta e aceita. Isso me deixou muito brava. Nossa, gente, eu achei, assim, péssimo. Foi um final péssimo, por isso teve 2 estrelas. A escrita também, tipo assim, não achei tão boa. Poderia ter sido, tipo, um baita no livro de terror, porque a parte do terror da escrita foi muito legal. Mas esse final foi muito cagado, então 2 estrelas. O próximo foi Confeitaria dos Amores, da Bárbara Reis. E esse livro comigo teve 3 estrelas. Basicamente, conta a história de uma ilha, onde existe uma lenda que se você pegasse qualquer docinho na Confeitaria dos Amores e entregasse pra pessoa que você gosta, vocês iam ter um casamento, um final feliz, enfim. Só que quando uma moça faz isso com uma pessoa que ela queria que voltasse pra ela, ele começa a agir de forma totalmente estranha, como se ela estivesse meio que possuída e afins. Na verdade, acaba sendo, tipo assim, um terror sobrenatural. Não é, tipo assim, terror, mas é sobrenatural. E eu só achei meio,
poderia ter tantas explicações. O próximo livro foi Reignited, da Colleen Hooke, também com 3 estrelas. Se eu não me engano, o título em português é O Duelo dos Imortais. Não tem duelo nenhum, não sei porque traduziram assim, mas basicamente conta a história dos deuses que acontece antes dos livros principais, né? Que é O Despertar do Príncipe, O Coração da Esfinge e A Coroa da Vingança. Mas conta a história da lenda do Osíris, da Ísis e do Sete. Só que conta de uma história, tipo assim, muito aguada, sabe? Não conta a coisa ruim que aconteceu, tipo, que Osíris foi cortado em várias partes e tal, sabe? Foi, tipo assim, deixado uma lenda bem bobinha, bem... sabe? E assim, eu achei que foi meio que um desperdício de livro, porque qualquer pessoa que sabe mitologia egípcia conhece a história. E, tipo assim, você não precisaria pagar um livro pra saber da história. Google tá aí, sabe? Então, acho que poderia... Eu esperava que compartilhasse mais da história dos personagens principais do primeiro livro, contando um pouco, tipo, da infância dos 3 irmãos e tal. Mas não, foi, tipo assim, uma coisa que eu já sabia. Então, é muito bonitinho, é muito romântico a história, como o jeito que ela descreve a história. Mas eu acho que tem vezes que fica um pouco romântico demais. Então, não gostei tanto assim. O próximo livro também com 3 estrelas foi Killjoy, da Holly Jackson, onde basicamente, alguns meses antes do começo do primeiro livro, a Pip, ela é chamada pra participar de uma noite de detetive com os amigos. E eu vou falar por que teve 3 estrelas. Eu gostei que ele deu um gancho pra como a Pip escolheu o assunto da Indy Bell pra fazer o projeto dela. O Ravi, que todo mundo sabe, o Ravi e a Pip são dos meus casais favoritos da ficção. Ele aparece, ele é brevemente mencionado ali no livro, mas eu vou contar aqui um breve spoiler. O final, a teoria da Pip é a que mais faz sentido e ela erra. E, gente, isso é totalmente frustrante, porque realmente, tipo, não faz sentido o jogo, sabe? Enfim, não faz sentido o jogo. Eu acho que a Pip devia ter acertado, porque... Não por nada, mas, tipo, realmente, quando você para, igual a Pip fala, tipo, não faz sentido. O jogo é mal feito, sabe? Ele é completamente mal feito. Então, por isso teve 3 estrelas, mas eu terminei a série, então eu achei que foi, assim, muito... Eu acho que, não que foi necessário, mas foi muito legal a gente descobrir o porquê que ela escolheu, como ela teve ideia de escolher esse tema, e surgiu nesse livro. Então, 3 estrelas, mas eu recomendo sim vocês lerem. O próximo livro é Amanhã Pode Esperar, da Ana Luísa Coleman, e, gente, 1 estrela, não vou nem me demorar muito. O que me irritou muito é que, assim, eu não achei a escrita tão boa. E a personagem, ela é uma pessoa que, tipo assim, tem uma doença que faz com que ela tenha uns cânceres aleatórios. Só que ela acha que só os problemas dela são problemas sérios. E ela acha que ninguém no mundo tem problemas. Isso me irritou muito. Porque eu sou daquelas pessoas que sempre pensam, não importa o quão maior o problema da pessoa possa parecer, isso não diminui os seus problemas. E eu achei ela muito egocêntrica, ela só pensa nela. A outra personagem que ela acaba conversando também tem um problema e ela simplesmente ignora, porque só os dela importam na cabeça dela. Então teve 1 estrela, eu não gostei muito e é isso. O próximo livro é Sedentos, da Carla S. Gonçalves, 2 estrelas. Uma coisa que me incomodou nesse livro foi que, tipo assim, ele basicamente é a história onde 2 amigos, eles vão para uma ilha no Caribe como convidados de uma outra pessoa. E nisso, o amigo da personagem principal desaparece. Ela acaba descobrindo que ela é uma sereia e tal. Só que, tipo assim, eu achei a personagem muito... Ai, meu Deus... Se fazona, sabe? Tipo, o amigo dela desapareceu. Aí ela, eu olhei debaixo da cama, tomando cuidado com o meu vestido curtinho que abraçava minhas curvas do jeito certo. Toda a frase que ela fala do livro, ela tem que falar de alguma coisa. Do corpo, da pele, do cabelo. E, gente, o seu melhor amigo desapareceu. Não é com isso que você tá preocupada, sabe? Então, eu achei, tipo assim, umas partes da escrita meio desnecessárias. A história seria... Eu queria que ela fosse um pouco mais comprida, que explicasse mais as coisas. Mas foi isso que me incomodou mesmo no livro. O próximo livro foi Pedaços de um Pesadelo, do Leon Franco. Eu dei 4 estrelas. Basicamente, uma série de... Acontece em um shopping na véspera de Natal. Então, o detetive Montenegro tem que descobrir tudo o que acontece. Eu gostei muito da história. Ela é sobrenatural. Só que eu achei o final meio sem explicação, sabe? Meio que dá a entender que dos detetives tem ali um conchavo com um dos donos do shopping onde aconteceu as coisas,
mas eu queria que fosse um pouco mais bem explicado, sabe? Achei que deixou um pouco a desejar nessa parte de explicação. Tenho muito tempo de vídeo, por isso eu tô correndo, tá? E o último vídeo do ano, A Maldição do Vampiro, da Wanda Xavier, também com 4 estrelas. Basicamente conta a história de um vampiro, o Nicholas, onde ele foi transformado lá pros anos 1800 e sei lá quanto. E aí, do nada, ele acaba ouvindo rumores da Sofia, que tem um sangue especial e tal. A história conta basicamente que, pra ele proteger a Sofia, ele tem que derrotar o primeiro vampiro transformado e os 7 lords que foram transformados por esse vampiro. Esse primeiro vampiro é Caim. Tem ali um envolvimento bíblico que eu achei muito interessante. E aí ele vai explicando a história dos 7 lords que ele tem que defender. Uma coisa meio Scott Pilgrim, mas tudo bem. E aí ele conta, assim, cada Lorde meio que faz parte de uma era. Teve... Um dos Lords era Jack the Ripper, o outro foi o Imperador de Roma, o outro foi um cientista de Chernobyl, o outro foi um soldado americano. É muito interessante. Só que o final foi muito corrido e é aquela tropa que vocês já sabem que eu não gosto. Onde a personagem principal do nada é extremamente fodástica e ela consegue todos os poderes, ela aprende a usar os poderes, tipo assim, sem explicação nenhuma. E salvamos o mundo com o poder do amor e da amizade. Eu particularmente não gosto desse tipo de livro. Eu acho que assim, podia ter feito um final maior, muito bem explicado, mas eu não gosto assim, desse pelo plot, ela vai ser a fodona que manda em tudo e em todos e tem todos os poderes do mundo. Aquela vibe sereia, minha cauda é todas as cores, eu tenho todos os poderes. Tipo assim, absolutamente do nada, sabe? Então só por isso eu não gostei do final. Até o final, nossa, chorei, me emocionei. Achei muito fofinho pro final ficar tipo, nossa, a explicação é essa? Tipo, ela é a dona da porra toda e vocês não vão, tipo, dar uma outra... do nada, sabe? Tipo, a personagem começou uma coisa, virou uma chavinha, ela virou outra completamente diferente, sabe? Achei que esse finalzinho foi um pouco mal desenvolvido, mas, tirando isso, eu gostei bastante do livro. Então, finalmente, esses foram todos os livros que eu li esse ano de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês possam ter tirado aí alguma ideia do que ler ou do que não ler, né, nesse ano de 2026. Então foi isso, curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Os meus links vão estar aqui embaixo na descrição. Deixem sugestões de próximos vídeos nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Jesus Cristo, já tá com meia hora de vídeo.